Aí. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar, então, é da parte do... Oh, meu Deus. Por que que não vai? Peraí. Linda Maria. Aqui. Vamos lá, então, gente. Agora tá todo mundo entrando. O professor não vai conseguir falar. Olha que beleza. Vamos lá. Para começar a falar de sistema cardiovascular, eu quero que vocês lembrem lá da primeira, segunda aula que eu dei para vocês, que a gente conversou um pouquinho sobre anatomia e fisiologia. E aí a gente falou um pouquinho da função do coração. Qual que é a função do coração? Quem lembra? Conversem com a prof. Ninguém aparece nos vídeos, ninguém conversa com a professora. Bomba é essa aí, Pro. Hã? Vamos estudar? Eu quero que vocês conversem. Bombear sangue, levar oxigênio. Isso. Então, vamos lá. Função é bombear sangue, ou seja, a circulação do sangue e transportar nutriente e oxigênio. Essa é a principal função do coração e do sistema cardiovascular, que vai englobar coração, veias, artérias e capilares. Beleza? Então, função: circulação sanguínea e transportar nutriente e oxigênio. Certo? Como que chama a contração do coração? Como chama? Diástole. Sístole. Sístole. Error. E o relaxamento do coração? Diástole. Tá? Isso. Então, por isso que a gente tem a pressão sistólica e diastólica. A pressão sistólica quando o coração está em contração e a diastólica quando o coração está relaxado. Ok? A batida do coração é rítmica ou arrítmica? Rítmica. Rítmica. Isso. Se ela for arrítmica, vai ser uma disfunção que a gente vai ver na arritmia, certo? Uhum. Quais são as camadas do coração? Eu tenho 3 camadas no coração. Lembram os nomes? Miocárdio, é isso? Isso. Endocárdio, miocárdio. E epicárdio. Isso. Então, do mais interno para o mais externo. Endocárdio, miocárdio e epicárdio, ok? Uhum. E duas camadas pericárdicas, visceral e parietal. E entre as duas camadas de pericárdio, um líquidozinho que vai facilitar a contração e relaxamento do coração, que vai evitar o atrito. Beleza? Tô com a mão aqui imitando o coração. Vocês lembram que eu falei para vocês que o músculo cardíaco era um músculo especializado? Vocês lembram o motivo? Ou vocês não lembram? Vamos lá. Ele é um músculo especializado porque quando você olha o músculo cardíaco, visivelmente, ele é um músculo estriado, como o músculo que a gente tem no braço, na perna, no abdômen, é um músculo estriado. Uhum. É um músculo que precisa de comando para funcionar. Porém, a função do músculo cardíaco é a função de musculatura lisa. Onde a gente tem musculatura lisa? No pulmão, no útero, tá? São musculaturas que não precisam de comando para funcionar. A gente precisa pensar, coração bate, coração para, coração bate, coração para. Não. Então, ele é se eu perguntar na prova por que ele é um músculo especializado, é porque ele visivelmente é um músculo estriado, mas a função dele é de músculo liso. Ok? Eu falei para vocês que isso era uma pergunta maravilhosa para pôr na prova. Lembro que eu falei isso na aula ainda. Tá? Aí a gente tem o nódulo sinoatrial, o nódulo atrioventricular, né? Que são onde a gente tem os sinais elétricos que vão garantir o ritmo do coração e a contratura e o relaxamento.
Desenhei o coração no quadro para vocês. E aí a gente fala um pouquinho de débito cardíaco. Vocês lembram a fórmula do débito cardíaco? Esse é uma delícia para pôr na prova também, tá? Gente, a fórmula do débito cardíaco vai ser sempre a frequência cardíaca do paciente vezes o volume que o coração está ejetando, ok? Uhum. O coração vai ejetar mais ou menos 70 ml por batida. Então, o meu débito cardíaco vai ser a frequência cardíaca do paciente vezes 70 ml. Que tem que dar mais ou menos, num adulto normal, uns 5 litros de sangue. No total, por minuto. O coração tem que bombear 5 litros de sangue por minuto. Em um adulto normal. Lógico que aí a gente tem as comparações. Se eu tiver uma menina magrinha de 1,50 m, ela tem uma quantidade de sangue. Se eu pegar um cara de 2 metros de altura, é diferente, ok? Uhum. Mas assim, um adulto de tamanho, peso normal, saudável, mais ou menos 5 litros por minuto. Podendo variar aí. Os vasos que a gente tem, então eu vou ter artéria, que carrega sangue. Arterial? Arterial. E veia, que carrega sangue. Venoso? Venoso. Aí, gente, só a Manuela tá conversando comigo? Se eu falar que eu vou dar nota para participação na revisão, e aí? Eu já tirei 100, então. Cadê os microfoninhos ligando? Dá uma notinha na prova para essa participação. Eu tô presente. Tá? Vou corrigir com mais carinho. Vou corrigir com mais carinho, tá? A prova de quem participa. Tá bom, agradeço. Aí a gente vai... Viu? A prova da Manu vai ser corrigida com mais carinho, viu? A nossa também, Vamos né? lá. Vergonha de falar aqui. Por quê? Ah, até para quem vê, Porque pensa que sim. vocês são tímidos, né? Aham. Eu sou. Como são? Aham. Tá bom. Cadê a Ângela para animar essa turma? Tá chegando pra... Que não tá na aula. Tadinha. Então, vamos lá. Falamos de anatomia e fisiologia, e aí a gente fala um pouquinho das disfunções. A gente falou de angina, arritmia, infarto, insuficiência cardíaca e algumas disfunções vasculares. Foi bastante conteúdo, e aí a gente vai lembrar um pouquinho de cada um deles, tá? Deixa eu abrir aqui para não perder nada. Vamos falar primeiro de angina. Angina. Vocês lembram o que é angina? Dor no peito. Dor no peito, né? Angina é uma dor no peito. Pode ser um infarto? Uma angina pode ser um infarto? Sim. Sim. Sim, Princípios, sintoma. isso. Então, vamos falar um pouquinho dessa angina, então. Ela pode ser de alguns tipos. Que tipo que pode ser angina? Como que eu posso classificar a angina? Que não abre aqui no meu celular. Estável. Instável. Variante. Estável. Isso. Vamos abrir. Ixi, Maria. O que aconteceu? De quem que é esse dog? Sou meu, prof, desculpa. Pode deixar. Daqui a pouco o meu aparece aqui na porta, para entender o que tá acontecendo. Peraí, gente. Que eu abri o arquivo errado. Só um minuto. Vamos lá. Só me fala uma coisa. O que vocês estão enxergando aí na tela? Sistema cardiovascular. Gostei o slide. Uma tela com vários tópicos, né? Uhum. Então, tá bom. Vamos lá. Eu tenho angina estável, instável e variante e silenciosa. São 4 tipos de angina que eu tenho. Então, se eu perguntar quais são os tipos de angina, são essas 4. Tá? A gente tem o significado. A angina estável, então, é mais comum.
é previsível e consistente, e vai acontecer com esforço e vai ser aliviada no repouso. Então, é aquela situação que, às vezes, por uma emoção muito forte ou por subir uma escada, a pessoa vai sentir dor, mas quando ela sentar no sofá, vai passar. A angina instável ou angina pré-parto, ela é diferente. O sintoma vai durar mais tempo e ela pode acontecer no repouso. Então, a pessoa vai ter uma emoção, um estresse muito grande, vai sentir a dor, e quando ele sentar e se acalmar, essa dor não vai passar. Essa é diferente das duas. A angina variante é uma que tem elevação reversível do segmento ST, quando a gente olha no ECG, que a gente viu também. E a isquemia silenciosa, o paciente não tem sintoma. Ok? A mais perigosa, porque se ele não tem sintoma, ele não procura ajuda. Certo? Qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Que eu vou falando rápido. Qualquer coisa vocês falam, professora, peraí. Então, conceito, tipo, quais são as causas da angina? Já falei duas agora aqui explicando o slide. O esforço físico, o estresse. O estresse, emoções muito fortes. Diabetes, obesidade. Isso. E principalmente quando eu tenho diminuição do calibre dos vasos. O que pode obstruir vaso? Principalmente, mais comum. Placa de gordura? Placa de gordura, ou seja, aterosclerose. O paciente que tem colesterol muito alto e tem genética para acumular gordura nos vasos, vai acumulando e vai reduzindo o calibre até que fecha o vaso e o sangue não circula. Quando eu não consigo circular o sangue, eu tenho a angina, eu tenho a dor no peito, porque o meu coração não consegue funcionar da forma correta. Então, isso quer dizer que o paciente mais gordo tem mais chance? Sim. Ou não? Sim. Talvez, viu, gente? Porque eu posso falar por mim. Eu tenho a genética, meu colesterol é alto. Eu sou uma falsa gordinha. O meu colesterol é alto, eu tenho chance de ter placa de gordura, sim. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque tem uns magrinhos por aí que são falsos magros. Sabe aqueles magrinhos que comem cachorrão 4 vezes por semana? Tem algum aqui no grupo? Eu. Mentira. Pois é. Aí eu tenho plaquinhas de gordura, tá? E aí tem que tomar cuidado com colesterol, triglicéridos. Que é fator de... Quais são os sintomas? Quais são os sintomas do paciente que tem angina, além da dor no peito? Vamos? O que a gente tem de sintoma? Isso, sensação de aperto. Queimação. Queimação, dor no ombro esquerdo, que pode irradiar para o braço, para a garganta, para o pescoço, para o maxilar, tá? Bem espaçoso. E aí, nas sintomas da angina, vocês lembram que eu falei para vocês que a gente tinha uma diferença no paciente diabético e no paciente idoso? Sim. Sim. O que eu falei? Por causa da comorbidade. Isso. O paciente diabético e o paciente idoso muitas vezes não sente tanta dor quanto o paciente que não tenha nenhuma dessas situações. No caso do paciente diabético, ele tem os neuroreceptores vão interferir na percepção da dor. E no paciente idoso, os neurotransmissores vão interferir também. Então, o nosso paciente idoso, ele não vai referir dor no peito, ele vai referir dispneia. O que é dispneia mesmo? Dificuldade para respirar. Dificuldade para respirar. Então, se o paciente idoso chega no hospital que vocês trabalham e ele refere um desconforto no peito e muita dificuldade para respirar, ele pode sim estar com uma angina e talvez até infartando. E talvez a gente nem dê tanto ouvidos ou tanto valor, porque a dor dele não é tão forte, mas é por conta do processo de envelhecimento. Tá? Se ele for idoso e diabético, eu preciso tomar mais cuidado ainda. Lembram que eu falei para vocês da minha avó, nessa aula?
que ela não sentiu dor e ela teve um infarto fulminante? Porque ela era idosa e diabética. Então, ela tinha as duas situações para sentir menos dor. Então, ela não referiu dor, ela referiu um desconforto e foi um infarto fulminante. Ok? Lembrem da historinha para lembrar disso. Quais são os fatores de risco para angina? Tem vários já. Ansiedade, Tensão Ansiedade, nervosa. diabetes, obesidade, tabagismo. Hipertensão. Ai, lindo, está aparecendo na Sedentarismo. tela? Hã? Ou vocês anotaram mesmo? Eu anotei. Tá vindo da cabeça, Pro. Aham, tô sabendo. Eu anotei. Vocês estão falando muito rápido. Vocês não têm nem vergonha. Fator de risco, então, ansiedade, tensão nervosa, diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo, colesterol alto e hipertensão. Ok? Vou tirar da tela, não vou mais ajudar vocês, não. Vamos lá. Cuidado de enfermagem. Teu paciente está lá, internado no hospital que você trabalha, com dor no peito. Desconforto no peito, no tórax. E dispneia. E quais são as prescrições de enfermagem que vocês, enfermeiros lindos, maravilhosos, fariam? Vamos lá, quero 5. Administrar medicamento para diminuir a dor. Conforme prescrição médica, 1. O que mais? O paciente está dispneico. Reduzir a ansiedade? Reduzir a ansiedade, como? Talvez. Como que eu reduzo a ansiedade? Informando de pra ele o O2. que tá acontecendo. Posso pôr um catéter de O2, mas às vezes se eu reduzir a ansiedade e fazer uma outra coisinha, ele nem precisa do catéter. Tem uma coisa que ajuda muito na dispneia. Ainda de diminuir a ansiedade. O que é? Elevar a cabeceira? Elevar a cabeceira. Elevar a cabeceira. Isso. Quando eu elevo a cabeceira, fica mais fácil para o meu paciente respirar. Então, às vezes, ele só precisa desse conforto, nem tanto do catéter de O2. Lógico que se ele estiver monitorado, eu elevo a cabeceira e ele continua com dificuldade para respirar, a gente coloca um catéter. Ok? Mais um? O que mais que a gente pode fazer por ele? Sinais vitais é importante, gente? Sim. Sim. Verificar sinais vitais, monitorar esse paciente, principalmente saturação de O2 e pressão. E frequência cardíaca, não deixa de ser. Tá? São que a gente precisa prestar atenção, porque qualquer alteração, tanto para cima quanto para baixo, me preocupa. Certo? Então, se eu perguntar na prova, cite 5 prescrições de enfermagem para um paciente com angina, vai fazer? Sim. 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 Isso. Beleza. Vamos pular da angina para o infarto, que é muito parecido. Aí a gente já fala dos dois juntos. O que é infarto agudo do miocárdio mesmo? Morte das células do coração. Isso. Quando eu tenho um trombo, um entupimento dos vasos do coração, e ele não recebe mais oxigênio e nutrientes. Se a minha célula não tem nutriente e oxigênio, ela morre. E aí o coração começa a ter morte celular, certo? Isso causa o quê, gente? Infarto. Se o meu coração está morrendo, quais são as causas do meu infarto? Acabei de falar. As células morrem. Trombo. Entupimento de vaso, entupimento dos vasos que não fazem com que o oxigênio não chegue às células, tá? Sintomas iguaizinhos o da angina. Quais são mesmo? Dor no peito, dor no Quais são os braço sintomas? esquerdo.
Dor no peito, isso, que pode irradiar para braço ou para pescoço, Mandíbula? maxilar, até dor de estômago. Relatam dor de estômago, tá? Fator de risco para o infarto. Quem que tem mais risco de sofrer um infarto? Tabagistas, hipertensos. Exatamente. Mais Mesmo algum? angina, não é? Não é o mesmo Os risco. mesmos que a angina. O paciente obeso. Hoje em dia a gente se preocupa um pouco mais porque tem muita gente nova morrendo de infarto, tá? Então isso assusta um pouquinho a gente. A gente vê muita gente nova e saudável morrendo de infarto. Então é a questão do cuidado mesmo e de fazer acompanhamento para não ter internado. Ele está infartando e está lá no pronto atendimento com você. Quais são as prescrições de enfermagem para esse paciente? Acabamos de falar, gente. Mesma coisa. Monitorar esse paciente. Monitorar, catéter de O2 se for necessário, elevação de cabeceira, medicação, se for necessário. Terapia medicamentosa. Tirar as dúvidas. Exatamente. Acesso calibroso é importante nesse paciente? Sim. Tá? A gente não sabe o que vai acontecer com ele. Normalmente, o infarto, ele... Não estou dizendo sempre, estou usando a palavra normalmente. Ele acontece vários pequenininhos e um grandão. Né? Então, às vezes, você está com o teu paciente ali nos pequenininhos ainda. E se você não controlar todo o estado geral desse paciente, ele pode ter o grandão ali no seu setor. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. O paciente tem que estar monitorado o tempo inteiro. Ok? Ok, né? Dó falar sozinha. Tô me sentindo gravando videoaula, sabe? Vai lá. O que é arritmia mesmo? Batimento fora do ritmo. Descompassado. Isso. O que a gente falou no ponto ali? Que o batimento do coração é rítmico. Então, se ele está arrítmico, é porque ele está descompassado, tá? Fora do eixo. Então, a arritmia cardíaca é o coração batendo fora de ritmo. E aí, nos tipos, vocês lembram que a gente comentou? Que a gente tinha a taquicardia, que era o coração batendo muito rápido, a bradicardia, o coração batendo mais devagar. Vários outros tipos, né? Lembrem os nomes aí para mim. O flutter, que é atrial, famoso, que eu falei para fibrilação, vocês, que é fibrilação atrial, fibrilação atrial e ventricular. Isso, complexo ventricular prematuro. Isso. E aí, nada mais, cada um da sua forma, mas todas elas o coração batendo num ritmo que não é o natural. Ok? O que pode causar uma arritmia? Qual é a causa da arritmia? Vê, todo mundo lê? A causa vai depender do tipo de arritmia, né? Então, olha lá, vocês estão conseguindo ver os slides, né? Olha lá, ó. Necessidade metabólica menores, estimulação vagal, do vômito, da dor, alguns medicamentos vão causar, pressão intracraniana aumentada,
Perda sanguínea aguda, anemia, choque, vai alterar. Vamos ver os outros aqui. Alguma cardiopatia, isso é muito importante. Cardiopatia ou doença vascular são os principais causadores de arritmia, tá? Sempre vai acontecer porque o nó sinoatrial ou nódulos atrioventricular estão descompassados por algum motivo. Então, eu tenho algum problema no resto do corpo que está causando esse descompasso. Então, como que eu vou tratar? Como que eu vou tratar? Se eu tenho um problema fora do coração, o que adianta eu tratar a arritmia com medicação se eu não sei de onde está vindo e por quê? Eu preciso tratar a fonte, certo? Uhum. Certo, né? Então, tá bom. Fator de risco. O que é um fator de risco para hemorragia? É um fator de risco? Sim. Pode ser? Pode ser. Hemorragia é um fator de risco. O choque. O choque hipovolêmico. Mais algum? Um hipotireoidismo que faz com que o coração bata mais devagar, pode ser? Um fator de risco? É. Vocês tiveram Sim. aula de hipotireoidismo esses dias. O coração fica bradicárdico. É um risco para eu ter uma arritmia. Uma bradicardia. Certo? Uhum. Certo, professor. O paciente de vocês chegou lá internado com arritmia. 5 prescrições de enfermagem. Vai, Ângela. Oi, eu tô tentando Repetir? entender ainda, professora. Eu cheguei atrasada. Oi. Eu vi. O que falou aí? Professora, a administração de anticoagulantes? Anticoagulante vai depender da disfunção que a pessoa tem. Porque não necessariamente o descompasso de ritmo tem a ver com o sangue fino ou sangue grosso. Mas existem algumas medicações para isso, tá? Por exemplo, eu tenho a estimulação do nervo vago, eu tenho algumas medicações, por exemplo, a amiodarona. A amiodarona ajuda a fazer o coração desacelerar quando o coração está acelerado, certo? Agora, se eu fizer uma noradrenalina, uma dopamina, vai fazer com que o coração tenha mais força para bater. Então, se ele está fraquinho, ele bate mais forte. Eu tenho, sim, medicações que controlam. Então, fazer a medicação conforme prescrição. Sim. O que mais que eu posso fazer por esse paciente? Preciso monitorar ele? Precisa. O paciente com arritmia precisa ser monitorado, porque eu preciso acompanhar essa frequência cardíaca. Se baixar muito ou se aumentar muito, ele corre o risco de ter uma parada. Faz um eletro nele. Um eletro é importante para a gente verificar que tipo de arritmia é essa. Antes de tratar, eu preciso saber que tipo de arritmia é. O que mais? Mais nada? Coloco o meu paciente em posição confortável. Sim. Posição de fora. 45 Confortável. graus na cabeceira. Isso, mas do jeito que ele se sinta melhor. Às vezes, se ele deitar de lado, ele se sente mais confortável. Tá? Aqui não tem muito regra, não. E tento reduzir a ansiedade. Gente, vocês já ficaram com o coração acelerado? A sensação de como é ruim? Sim. Então, se eu puder reduzir a ansiedade do meu paciente, ensinando ele a respirar, aquela respiração que acalma, né? Respira fundo pelo nariz, solta pela boca, tira as dúvidas, fala para ele que vocês vão estar cuidando dele, para que não aconteça nada, que vai ficar tudo bem, também ajuda. Ok? E isso entra na prescrição, gente. Redução de ansiedade e medida de conforto entra em prescrição de enfermagem. E essas duas a gente nunca erra. Porque todo paciente tem que reduzir a ansiedade e todo paciente precisa de medida de conforto. Tá?
A não ser o paciente está inconsciente, aí ele não precisa de controle de ansiedade, né? Que aí ele está desacordado. ICC, insuficiência cardíaca congênita, o que é mesmo? Insuficiência cardíaca congênita. Neurofisional. É quando o coração não bombeia direito pro resto do corpo? Isso. Quando o coração não consegue bombear o sangue de forma eficiente para o resto do corpo, tá? Então, o que acontece? Quando ele não bombeia de forma eficiente, ele não supre a necessidade do organismo. E aí eu começo a ter problema no rim, no intestino, no fígado, no pulmão. Por quê? Ele não consegue mandar oxigênio suficiente para todo mundo, tá? E aí eu vou começar a verificar disfunção em várias outras partes do organismo. Por isso que é tão importante o diagnóstico de CC. Aqui. Certo? Eu não tenho tipos de insuficiência cardíaca congestiva, tá? Eu tenho a única, ela pode ser sistólica ou diastólica. Ou seja, ela pode ocorrer quando o músculo cardíaco não vai conseguir ejetar o sangue para fora, e aí o sangue vai acumular dentro do coração. Eu posso ter sangue acumulado dentro do coração? Não. Sim. E ela pode ser insuficiência cardíaca diastólica. O músculo do coração vai ficar rígido e ele não vai encher de sangue o suficiente. Tá? Então, ele não consegue. Quando ele não consegue encher de sangue o suficiente, o sangue que chega nele não consegue entrar, volta. E aí começar a acumular líquido nos órgãos, principalmente no pulmão. O que vem para o coração? Vem para o pulmão. Se eu não consigo bombear tudo que tem ali, vai fazer tipo, sabe, refluxo alimentar? Que a comida fica voltando, porque a válvula não funciona? É a mesma coisa. O sangue volta para o pulmão e enche o pulmão de sangue. O pulmão tem sangue líquido boiando? Não. 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 Se ele tiver líquido dentro, o que acontece? Derrame pleural? Um edema. Um edema, tá? Sim. Líquido no pulmão não pode. Tem um tipo de líquido. Isso aí. Quais são as causas da insuficiência cardíaca congestiva? Causa mais comum de insuficiência cardíaca é a doença arterial coronariana, estreitamento dos vasos coronarianos. Eu tenho gordura, placa, aterosclerose, toda parada nos vasos coronarianos, que vão impedir a boa nutrição do músculo cardíaco, ou seja, a chegada de oxigênio e nutriente. E aí ele começa a trabalhar meio falhadinho. Vocês trabalham melhor depois de tomar café da manhã ou antes de tomar café da manhã? Depois, né? Então é a mesma coisa. Se eu não consigo dar oxigênio para o meu coração, ele não consegue trabalhar de forma eficiente e aí ele vai provocar a insuficiência cardíaca congestiva. Sintomas. Quais são os sintomas? Falta de ar, tosse, inchaço em membros inferiores, ganho de peso. Esse ganho de peso é por conta do edema, tá? Não necessariamente porque a pessoa tá engordando de comida, é o edema. Pulso irregular e rápido, sensação de sentir o batimento cardíaco, aquela palpitação que quem tem ansiedade sabe bem como é, dificuldade para dormir, fadiga, fraqueza e desmaio, perda de apetite,
diminuição da tensão e concentração. Por que paciente com insuficiência cardíaca vai ter de sintoma de diminuição da tensão e concentração? Falem para mim. Por causa da falta de oxigenação no cérebro? Exatamente. Se eu tenho dificuldade de mandar sangue para os órgãos do meu corpo e não está chegando todo o sangue que deveria no cérebro, um dos meus sintomas vai ser falta de atenção e de concentração. Por que vai reduzir o volume de urina? Porque não está chegando sangue suficiente no rim. Se eu não tenho líquido suficiente no rim, ele vai mandar uma mensagem para o meu cérebro. Segura o xixi, porque não tem líquido suficiente no corpo. Tem pouco sangue. Aí vai ter uma redução do volume de urina. Mas o problema não é esse, é meu coração bombear. E aí, consequentemente, eu tenho edema porque eu não faço xixi. Entenderam a lógica da coisa? Necessidade de urinar durante a noite. Por que eu tenho necessidade de urinar durante a noite, especificamente? Entra, porteira. Entra. Entra que eu tenho que fechar a porta. Voltei. Por que eu tenho diminuição da... necessidade de urinar durante a noite, gente? Quem chuta? Ninguém? Não faço ideia. Porque, pensa numa pessoa que tem edema nas pernas, tá? Membros inferiores. Quando você deita, você faz o quê com as pernas? Você coloca para cima, porque você deita. Aí eu tenho retorno venoso e mais líquido. E aí eu tenho vontade de fazer xixi. Mais ou menos uma drenagem. Tá? Tá tudo relacionado, gente. Bebê pode apresentar suor durante a amamentação, mas quando é em bebê, essa insuficiência cardíaca ela vai ser congestiva, tá? Ele vai nascer com ela, não é por conta de nenhum outro problema. E a gente não tá aqui para falar de bebê, quem sabe semestre que vem. Quais são os fatores de risco? Vamos olhar lá. Pressão elevada. Falamos da doença arterial coronariana. Ataque cardíaco. Diabetes. Apneia do sono. Cardiopatias congênitas. E aí, no caso do bebê, tá? Cardiopatia congênita. Infecção por vírus. Significa que se eu pegar... Ele não é um vírus? Sim. Eu posso... Pode até ter um infarto. Eu posso ser infectada pelo vírus e, posteriormente, desenvolver, por conta disso, uma insuficiência cardíaca congestiva. Ok? Consumo de álcool também. O paciente de vocês chegou para internar, tá? Com uma insuficiência congestiva, muito edema generalizado, anasarca, sem ir no banheiro, com dificuldade para urinar e desconforto respiratório. 5 prescrições de enfermagem. Elevar membros inferiores. Principalmente. Primeiro. O que mais? Diuréticos. Diuréticos, conforme prescrição. Isso. O que mais? Controlar a pressão. Isso, verificar a pressão, monitorar, acesso venoso calibroso é importante.
E concordam comigo que eu preciso descobrir onde está o problema? Porque se eu tenho uma ECG? Isso, se eu tenho uma insuficiência cardíaca é porque tô tendo problema em algum lugar ali. Então, eu preciso fazer alguns exames para tratar de onde vem o problema. Se o problema for nas artérias coronarianas ali do coração, aí eu preciso pensar em um procedimento para desobstruir, porque aí se eu desobstruo as artérias, eu consigo retomar a função do coração, beleza? Tá. E por último desse capítulo, as disfunções vasculares, ok? Disfunção vasculares, eu vou ter hemorragia interna e externa, tá? A interna, de mais difícil diagnóstico, a externa, mais fácil, né? Um trauma, uma fratura exposta. A trombose, lembram que a gente conversou? Que eu tenho um emaranhado de coágulos que entope uma veia. Se ele entupir a veia do coração, eu tenho um infarto. Se ele entupir a veia do cérebro, eu tenho um AVC. E se ele entupir, qual era o outro? Uma veia ou uma artéria do pulmão, eu tenho uma tromboembolia pulmonar. Ok? Pulando para a embolia. A embolia sempre no pulmão. E aí eu posso ter embolia gasosa. Vocês lembram que eu falei que eu ia cobrar na prova os tipos de embolia? Vocês anotaram isso? Sim. Embolia. Quais são, então? Gasosa, gordurosa. O que mais? Sushi. Deixa eu pegar o caderno, então. Gasosa, gordurosa, sushi. Arterial Arterial, o que mais? e de líquido amniótico. Isso. Então, lembrem desses tipos, tá? Que eu falei para vocês. Isquemia, quando falta sangue e eu tenho morte das células. Ah, quem tá aqui? E aí eu posso ter isquemia cerebral, isquemia no coração, morte celular e perda de função do órgão. Beleza? Edema. Olha lá, o pessoal. Oi, gente. Não tá aparecendo aqui? Fala oi. Não. Ele adora dar amigo. Vamos voltar para aula. Edema, acho que eu não preciso falar muito de vocês, né? E o choque, gente, me lembrem os tipos de choque? Hipovolêmico. Hipovolêmico. Cardiogênico. Neurogênico. Neurogênico, anafilático. Só, né? Oi? E séptico. Cardiogênico, neurogênico, séptico, anafilático e Hipovolêmico. falei hipovolêmico? Não, né? Então são 5. Cadê minha apresentação, meu Deus? Sumiu? Sumiu, né? Oh, meu Deus. Vocês estão vendo os slides? Não. Não, faz tempo, professora. Ué? Aí, agora sim? Não. Não. Vocês estão vendo o quê? Eu? Não, sistema cardiovascular, só isso. Ah, então tá bom. Então tá ótimo. É isso mesmo que eu quero que vocês vejam. Tá? Então, eu quero que, assim, vocês vão fazer o roteiro que eu vou mandar para vocês e eu quero que vocês estudem principalmente a SAI
de cada disfunção dessa. Beleza? Todos esses slides estão no material de apoio, tá? Então, prestem atenção lá. E aí a gente fala um pouquinho de... Por isso que eu falei para vocês que era bastante conteúdo. Olha o tanto de conteúdo que eu tenho respiratório. Só isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mas você me mandou mensagem, eu recebi agora. Acho que tá todo mundo aqui, né? Eu aceitei todo mundo. Acho que tá certo. Tá sim, pro. Acho que tá faltando só uma pessoa, que eu nem sei quem é. Tá. Então, deixa eu abrir aqui o... Não abre. Droga. Então, vamos lá. Pessoal, sistema respiratório. Anatomia. Vocês lembram que tem a parte superior e a parte inferior? Vocês trabalharam isso no seminário, correto? Correto? Corretíssimo. Ou não? O que é esse barulhinho? Alguém tá respondendo mensagem, eu acho. Pelo computador, bonito vocês, né? Então, vamos lá. Queria fazer aparecer aqui. Que droga. Tá, vamos lá, enfim. Trato superior e trato inferior, ok? O que tem no trato superior, gente? Quais são os órgãos do trato superior? Traqueia, laringe. Nariz. Vamos por ordem. Nariz, seios paranasais, ossos turbinados, faringe, tonsilas e adenoides, as amígdalas, laringe e traqueia, tá? Então, são esses os músculos do trato superior. Repete aí, professora, por favor. Repito. Nariz, seios paranasais, ossos turbinados ou conchas, faringe, tonsila e adenoide. Ossos o quê, professor? Turbinados. Ele usa. Faringe, tonsilas e adenoides. Laringe e traqueia. São os meus ossos do sistema superior, ok? Inferior. Pulmão, certo? Sim. Brônquios, Bronquíolos e alvéolos. Qual é a função do trato superior? Aquecer. Filtrar, eu acho. Aquecer. O ar entra, a gente tem os pelinhos do nariz que servem para filtrar esse ar. Os ossos turbinados também vão auxiliar nessa filtragem. E o ar aquece também, porque o ar que eu preciso dentro do corpo tem uma temperatura diferente do ar que a gente respira. E o trato inferior, troca gasosa. Entra oxigênio, sai gás carbônico. Ok? Sim, senhora. Sim, senhora. Vamos lá. Então, temos a anatomia e a função. Agora, a gente vai falar das doenças. Vocês estão vendo... Oh, caramba. Esse slide que eu estou mostrando para vocês, azulzinho?
Professora, mas tá muito pequeno, eu mesmo não enxergo nada. Pro, não dá pra ver. A gente que tá pelo celular tá muito longe. Não, mas calma. Não é esse que tem todas as disfunções. Um slide que está escrito trato respiratório superior, aquecer e filtrar. Vocês estão vendo ele? Não. Não, o meu tá parado em sistema respiratório. Então tá, isso que eu queria saber. Então, beleza. Esse slide que eu tô falando, perguntando para vocês, é o slide que eu vou mandar para vocês, tá? Que tem todo o trato respiratório e todas as disfunções que eu vou falar agora, relembrando vocês. Porque foi o assunto do seminário, então cada grupo vai acabar lembrando só da tua parte, né? Para a prova. Então, aqui tem tudo. Vamos falar da primeira. Qual que é a primeira disfunção que tem aí? Rinite? É rinite? Eu não consigo ver. Oh, meu Deus. Deixa eu tentar aumentar. Nossa, Jesus, preciso usar óculos. Nossa. Aumenta. Não? Deu, O Pro, primeiro- agora deu. Rinite, ok? Deu. O que é rinite? Traduz rinite para mim. É alergia, sei lá. Rinite para mim é coceira de nariz. E para Nossa, vocês? agora, nesse exato momento. Aqui, ó. A rinite é aquela coisa que você espirra no mercado hoje e tem vergonha, porque as pessoas acham que é coronavírus, mas não, é rinite. Porque a gente espirra, a gente coça, a gente tosse, né? A rinite, gente, é caracterizada por inflamação ou irritação da mucosa do nariz. Ela coça porque está irritado. E a gente espirra porque a gente tenta pôr para fora o que está irritando. Então, essa é a rinite, é uma inflamação ou irritação das mucosas do nariz. Ela pode ser alérgica ou não alérgica, a maioria delas é alérgica. Pode ser aguda, pode ser uma situação que você tem rinite, por exemplo, você vai passar uma semana de férias num lugar onde tem muito pólen, numa fazenda cheia de flores, numa fazenda de flores. Aí você desenvolve a rinite aguda naquele momento. E ela tem a rinite crônica, que acho que 80% da população tem, né? Todo mundo tem rinite. Tá? E aí, por N motivos. O sintoma da rinite, então, já falamos, né? Coceira, prurido, espirro, congestão nasal, secreção nasal. O tratamento vai depender do sintoma. Isso é eco? Isso é eco? Eu acho que é. Gostei do recado da Manu. Por favor. Então, vamos lá. O tratamento, ele vai tratar sintoma, ok? E tratamento de enfermagem. O que você vai prescrever para o teu paciente se ele tiver rinite? Eu vou pedir para ele diminuir a exposição, tá? Então, por exemplo, se o problema do meu paciente é o pólen, ele tem que tentar viver num ambiente mais limpo possível. Se ele tem alergia a ácaro, a poeira, eu tenho que evitar tapete, evitar cortina, trocar a roupa de cama com frequência, tá? Tudo evitar bicho em casa, cachorro, gato, coelho, tá? Se for para ter bicho, tem que ser sem pelo, tipo um peixe, entre outras coisas, tá? Então, eu tenho que reduzir a exposição ao alérgeno. Vamos ver. Qual que é o próximo que tem aí? Sinusite. Quem tem sinusite aqui? Eu tenho. Eu não, graças a Deus. Tá? O que a sinusite faz, gente? Doer. Ele faz doer a cabeça e a cabeça pesar 1000 quilos, certo? A sinusite, ela é uma inflamação da mucosa dos seios da face. Lembra dos seios paranasais que eu falei para vocês? Falei, na anatomia. Então, eu tenho uma inflamação da mucosa desses seios
paranasais, ok? Esses seios paranasais vão ficar na testa, em cima da sobrancelha, e na bochecha, logo abaixo dos olhos, do lado do nariz, ao redor dos olhos. Essa é exatamente a região que dói, ok? Ela pode aparecer depois de uma infecção, depois de um quadro alérgico, ou qualquer fator que atrapalhe a drenagem de secreção. Normalmente, a sinusite sempre aparece depois de uma gripe. Por quê? Porque quando eu tenho gripe, eu tenho uma congestão nasal gigantesca e eu não tenho para onde colocar toda essa secreção. E aí essa secreção vai acumulando na bochecha, nos seios paranasais e aqui na testa, e vai pesando. E aí eu tenho a sinusite. Sinusite a gente trata com antibiótico. Não adianta querer ficar em casa e esperar que ela passe, que ela não vai passar. Certo? Então, o maior desconforto vai ser se eu tenho uma pneumonia bacteriana, que são as maiores causas, ok? Dor e pressão na face, obstrução nasal, fadiga, secreção purulenta, que muitas vezes é verde, febre, dor de cabeça, e aí dói tudo. Dói cabeça, dói ouvido, dói os dentes, dá tosse, a sensação de olfato diminui, dá dor de garganta e dá edema nas pálpebras, ok? É uma inflamação de mucosa tão grande que quanto mais você demora para tratar, mais dói ao redor, tá? Quando a sinusite é muito grave mesmo, quando a gente demora muito, você não consegue nem abrir o olho de tanta dor. O diagnóstico é feito normalmente pelo histórico do paciente e um raio-x. E o combate vai ser sintomático, eu vou tratar sintoma. Então, eu vou tratar a dor e eu vou tentar descongestionar para colocar todo esse catarro para fora, toda essa secreção para fora, tá? Caso eu não trate a sinusite, ela pode chegar a desenvolver uma meningite, tá? De tão séria que é. Às vezes a gente não leva a sério toda a situação, mas se não tratada, ela pode desenvolver uma meningite, porque a secreção vai aumentando, 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 e eu posso ter inflamação do líquido cefalorraquidiano. Sinusite, beleza. Faringite, gente. O que é faringite? Inflamação na garganta. Isso. Inflamação ou infecção de garganta. Ela pode ser viral ou ela pode ser bacteriana, tá? Ela vai causar o quê? Quando a gente tem dor de garganta, a gente tem o quê, gente? Dor, febre, posso ter edema, e dependendo do tamanho dessa inflamação, eu tenho lesão tissular, tá? Lesão de mucosa e lesão de pele. Se ela for viral, ela vai diminuir de 3 a 10 dias. Se ela for bacteriana, ela precisa ser tratada com antibiótico, ok? A gente vai tratar sintoma também nessa situação. Se for viral, só sintomas. Se for bacteriana, sintomas e antibióticos. O tratamento de enfermagem para uma dor de garganta sempre vai ser repouso, evitar esforço, evitar disseminação, então isolamento social, igual a gente está fazendo agora, e cuidados orais. Normalmente, quando a gente tem uma pessoa com dor de garganta, quando vocês têm dor de garganta, dá vontade de escovar os dentes? Não, né? Por quê? Só de abrir a boca dói. Imagina de escovar os dentes. E outra, a gente não tem vontade de comer, não tem vontade de beber, então para que escovar os dentes, né? E é um cuidado importante que a enfermagem tem que passar para o paciente. É importante que o paciente mantenha a higiene oral, tá? Por conta da vida social, lógico, da higiene, né? Que é importante para evitar cárie, para evitar problema dentário, mas também para evitar a proliferação de bactéria ou do vírus que está por ali,
tá? Eu escovando os dentes, eu ajudo a diminuir a concentração de vírus e bactérias que eu tenho ali. Tonsilite, praticamente a mesma coisa, tá? Dor de garganta, tá? Então, a parte linfática tem inflamação. As tonsilas, que a gente chama linguais e faciais, então, é mais ou menos isso, a questão da dor de garganta também. Então, trata o sintoma, pode ser viral ou bacteriana também, e mesma coisa, dor de garganta, febre, dificuldade de engolir, edema, e às vezes até dependendo do tamanho que essas tonsilas estão, dificuldade de respirar, tá? Porque às vezes fica num tamanho tão absurdo, e eu posso dizer isso para vocês com todo conhecimento de caso, porque eu já cheguei a ficar internada por conta de dor de garganta, você tem dificuldade de respirar, porque as tonsilas estão tão grandes, mas tão grandes que o ar não passa. E aí você precisa de internação para fazer tratamento com antibiótico EV. Laringite. Inflamação na laringe. A laringe fica um pouco abaixo, certo? Um pouquinho abaixo da faringe. Normalmente, a laringite, ela não vai ser por alguma bactéria, ela vai ser por exposição a agentes, agentes irritantes, ok? Então, exposição à poeira. Desliga o microfone, por favor. Exposição à poeira, substância química, fumar. O que eu posso ter de substância química aqui? Por exemplo, a Quiboa, que a gente está usando muito agora na época de Covid-19, tá? Eu posso fazer uma laringite por conta do gasoso, né? Fumaça e outros poluentes. Ela também pode ser viral ou alérgica, como, por exemplo, no inverno. Assim, o sintoma vai ser rouquidão ou afonia, ou seja, rouquidão ou falta de voz, e tosse intensa. A laringite, ela pode ser causada também por um esforço muito grande da voz. Eu, por exemplo, quando eu dou aula de manhã, à tarde e à noite eu tenho uma laringite. Eu tenho ou muita rouquidão para falar, muita tosse, e às vezes eu acordo no outro dia sem voz. E aí, por conta do esforço que a gente faz mesmo, da irritação por conta do esforço. O tratamento médico vai ser repouso da voz e evitar os agentes, né, irritantes. E a parte de enfermagem é instruir o paciente a repousar a voz, manter um ambiente sempre umidificado e ingerir muito, muito, muito líquido. Ok? Então, tratamento de enfermagem. Instruir o paciente a repousar a voz, ficar quietinho, manter um ambiente que ele está sempre umidificado, por meio de balde com água, toalha molhada ou umidificador, e a ingestão hídrica. Qual que é o próximo? Inalação, essas coisas resolve também? A inalação ajuda muito, e aí, nesse caso, da laringite em especial, só inalação com soro fisiológico, tá? Não precisa nem de medicação, nem nada. Só inalação para umidificar mesmo ajuda. Isso, eu faço, às vezes, quando eu chego com a voz muito irritada, eu faço. Atelectasia. O que é atelectasia? Colapso dos alvéolos, tá? Ou seja, o meu alvéolo vai fechar, vai colabar, e aí ele não vai fazer troca venosa. E aí, o que acontece? Se eu não tenho troca venosa, eu não tenho oxigênio, eu não respiro, tá? A atelectasia, eu já tô entrando no trato inferior, tá, gente? A partir de atelectasia, trato inferior. É baixo, é pulmão, eu tô falando de pulmão agora. Então, na atelectasia, eu tenho como sintoma não conseguir respirar, tá? E ele é muito comum no pós-cirúrgico. Aqueles pós-cirúrgicos que a pessoa precisa ficar imobilizada, uma cirurgia abdominal muito grande, ou uma cirurgia torácica, alguma cirurgia que o paciente precisa ficar muito tempo acamado, o paciente pode desenvolver uma atelectasia, e ela acontece muito rápido.
tá? Então, o paciente, ao mesmo tempo que ele tá bem, ele fica mal e não consegue mais respirar, tem uma dispneia muito forte. E aí, a gente faz o diagnóstico com raio-x e faz o tratamento de acordo com o sintoma também. Atelectasia, traqueobronquite. Eu lembro dos slides da traqueobronquite que vocês fizeram. A traqueobronquite vai ser uma inflamação nas mucosas da traqueia e da árvore brônquica, então da traqueia e dos brônquios ali, do início da divisão, ok? Ela vai fazer o quê? Secreção purulenta, tá? E a gente tem que tratar ela, o sintoma vai ser dispneia, e a gente precisa tratar com antibiótico e aspiração desse paciente. Se for muito séria, muito grave, até dreno de tórax. Vai ser necessário aí por meio de cirurgia, né? Pneumonia, mais famoso de todos. Na pneumonia a gente vai demorar um pouquinho, porque a pneumonia é o mais importante e o mais comum, tá? O que é uma pneumonia? Uma infecção do parênquima pulmonar causada por algum agente bacteriano. Microbiano, desculpa, porque a pneumonia pode ser de vários tipos, tá? Então, um agente microbiano que vai causar uma inflamação do parênquima pulmonar. Ela pode ter, eu vou contar para vocês, porque eu não vou falar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais de 12 tipos de bactérias, tá? Ou vírus. Que podem, que você pode adquirir e desenvolver a pneumonia. Mais de 12 por quê? Porque a gente vem recebendo coisas novas aí, né? Por exemplo, o coronavírus, que tá aí agora, novo, o Covid-19, que pode provocar uma pneumonia. Tá? Então, é importante que vocês peguem bastante essa parte do conteúdo, porque tá na moda. Aí, a gente conversa um pouquinho assim. A pneumonia, ela pode ser adquirida na comunidade, ela pode ser adquirida no hospital, ela pode ser pneumonia do hospedeiro imunodeprimido e ela pode ser uma pneumonia aspirativa. Anotaram esses 4? Não. Anotem. Pneumonia adquirida na comunidade. Vou falar o que é. Posso? Pode. Pode. Peraí. Deixa eu achar. Uai, gente. Só um pouquinho. Ai, ai, que raiva. Peraí, só um pouquinho. Gente, é assim, é quando ela é adquirida fora do hospital, do ambiente hospitalar. Eu tô procurando aqui porque tem um prazo. Por isso que eu quero falar para vocês o prazo certinho, para não falar besteira. Por isso que eu tô procurando. Mas não tem aqui. Mas eu vou passar para vocês. Deixa eu ver se tem no próximo aqui. Não, não tem. A pneumonia adquirida na comunidade é uma pneumonia que vai se desenvolver, o paciente vai internar, mas ele já estava com o vírus ou com a bactéria. Então, ele vai desenvolver nas primeiras 24, 48 horas de internação. Se ele internar e desenvolver uma pneumonia nesse período, de 24 a 48 horas, significa que não é uma pneumonia que ele pegou dentro do hospital, é uma pneumonia que veio de fora, ou seja, da comunidade. A pneumonia adquirida dentro do hospital, ela é quando ela desenvolve
depois de 48 horas de internação, até, se eu não me engano, eu preciso dar uma pesquisada, porque eu não consigo lembrar, 48 horas, não, minto, até 7 dias depois que ele foi para casa, depois da alta dele, tá? Então, ele desenvolveu 48 horas depois da internação ou até 7 dias depois que ele foi embora do hospital. É considerada pneumonia adquirida dentro do hospital. A pneumonia do hospedeiro imunodeprimido é a pneumonia do paciente que está em tratamento para câncer, então está imunodeprimido, um paciente HIV positivo que é imunodeprimido, é um paciente que faz uso contínuo de corticoide, então ele é imunodeprimido, ou algum paciente que toma algum tipo de imunossupressor por conta de um transplante ou de alguma outra, ou uma doença autoimune, por exemplo. E a pneumonia aspirativa é extremamente comum dentro de uma UTI. A pneumonia aspirativa é quando o paciente... Sabe quando a gente fala que a água desceu pelo buraco errado? É exatamente isso. Quando o paciente não consegue deglutir de forma correta e o líquido ou a comida desce pelo buraco errado e vai para o pulmão. E aí a gente chama de pneumonia aspirativa porque eu tenho secreção por conta de uma aspiração de alimento ou líquido. Ok? Conseguiram pegar? Fala com a prof. Sim. Sim. Tá acabando, tá? Sei que vocês estão cansados. Aí eu vou ter uma pneumonia viral. Quem provoca a pneumonia viral? Vírus. Vírus. Isso, vírus. Pneumonia viral, vírus. Tá? Ela é uma pneumonia um pouco menos grave. Porém, extremamente transmitível. Tá? Gente, o que é o coronavírus? Ele é uma pneumonia viral. Tá? Ele é extremamente transmissível. Então, me preocupa uma pneumonia viral, tá? Eu preciso isolar e muito bem isolado esse paciente. A pneumonia bacteriana, ela é mais comum que a pneumonia viral, né? Porém, eu não tenho transmissão, tá? Não tão fácil quanto a viral, e muitas vezes ela pode ser mais grave. A pneumonia química é uma pneumonia que não é causada nem por vírus nem bactéria, mas sim por uma inalação de alguma substância agressiva. Uma fumaça, por exemplo, quando uma casa pega fogo e a pessoa fica lá dentro muito tempo e ela inala muita fumaça, ela pode desenvolver uma pneumonia química, tá? Inalação de outras substâncias agressivas, tá? Não, algum produto químico ou algum outro tipo de fumaça. E, por último, a pneumonia por fungo. Gente, a pneumonia por fungo, eu quero que vocês lembrem o seguinte, ela é rara, porém extremamente agressiva, é a mais agressiva. E ela é muito comum em paciente imunodeprimido, tá? Então, paciente soropositivo, paciente em quimioterapia, paciente que toma medicação imunossupressora por conta de um transplante ou por conta de tratamento de uma doença autoimune, tá? A pneumonia por fungo, então, ela é mais comum em paciente imunodeprimido e ela é rara, porém extremamente agressiva. Então, a gente viu lá pneumonia viral, bacteriana, química e por fungo, ok? Como que eu cuido de um paciente com pneumonia? Ajuda o paciente a tossir, porque auxilia na expectoração da secreção. Eu encorajo o meu paciente a tomar líquido, porque quando ele toma líquido, facilita a diluição da secreção, e quando eu tenho uma secreção mais líquida, é mais fácil de colocar para fora, tá? Observo se meu paciente
tem alguma reação como náusea, vômito e diarreia. E quando for necessário e prescrito, eu forneço oxigênio para dar conforto ao paciente e ajudar ele a respirar. Meu paciente sempre vai ter que estar monitorado, principalmente saturação de O2. A cabeceira do leito sempre tem que estar elevada para dar conforto e facilitar a respiração. Que mais? Isolamento entra em todos os tipos ou não entra? O isolamento é muito importante na viral, tá? Nas outras, ele não é tão praticado, mas é importante que eu tenha algumas medidas de cuidado, tá? Por exemplo, eu posso fazer um corte, né, uma cama entre os 2 leitos, evitar misturar paciente que está com pneumonia com outro tipo de doença, né? Então, aqui nesse quarto eu tenho pneumonia, então só vai internar pneumonia nesse quarto, tá? Evitar misturar, ok? Mas o mais transmissível realmente é o viral. E aí o viral é importante que isole, beleza? Então, repouso é importante para conservar a energia e acelerar a recuperação desse paciente. Manter uma nutrição saudável também é importante. Tratar, monitorar com complicação, qualquer tipo de complicação que esse paciente venha a ter, um derrame pleural, tá? Para que ele tenha os cuidados adequados de acordo com a complicação. E caso meu paciente vá para casa, eu tenho que promover o cuidado domiciliar, ensinar como ele deve lidar com isso, quais são as medidas de proteção. Talvez seja importante que ele use máscara por um período para não contaminar as outras pessoas, higiene das mãos e tudo isso que a gente está vendo diariamente por conta desse isolamento social que a gente está vivendo, tá? Derrame pleural, gente. Líquido no espaço pleural, ou seja, entre o pulmão e a pleura, que é a camada fininha que vai envolver o pulmão, tá? Ela pode vir depois de uma pneumonia, por exemplo, como eu tô falando para vocês, uma pneumonia que segue sem tratamento, ela pode se transformar num derrame pleural, ok? O líquido que vai ter, né, nesse espaço da pleura, ele pode ser purulento, pode ser claro, pode ser sanguinolento, vai depender do tipo de secreção que eu tenho, se é sangue, se é secreção com bactéria, se não é secreção com bactéria, tá? Eu preciso tratar a causa, então se a causa do meu derrame pleural é uma pneumonia, eu preciso tratar a pneumonia. Se a causa do meu derrame pleural é uma facada, que está fazendo vazar sangue para o espaço pleural, eu preciso estancar esse sangramento, ok? Como que eu faço para estancar o sangramento ou para evitar essa quantidade de líquido que não deixa o pulmão expandir? Porque se eu tenho líquido entre o pulmão e a pleura, o meu pulmão não expande tudo que deveria, então meu paciente vai ter o quê? Espineia, ok? O tratamento do derrame pleural vai ser uma toracocentese, que é quando a gente assiste filme, quando eles enfiam a agulha no pulmão e tira líquido. Vocês já viram em filme? Ou o dreno de tórax. O dreno de tórax é aquela mangueira que eles colocam do ladinho aqui na costela para drenar o líquido que tem no pulmão, tá? Naquele sob pressão que passava na Globo, eles faziam com mangueira de jardim, inclusive, tá? E a parte da enfermagem, posicionar o paciente numa posição que ele fique confortável, controlar a dor, porque tanto na toracocentese quanto no dreno de tórax o meu paciente vai sentir muita dor. E os cuidados com o dreno de tórax, né? Avaliar o débito de líquido, sempre avaliar se está oscilante, se está borbulhante, e realizar a troca a cada 24 horas. Se vocês quiserem, fora desse conteúdo, eu dou uma trabalhada com vocês com dreno de tórax também, porque é importantíssimo e é só um enfermeiro que troca, ok? Mas isso é outra coisa, não cai na prova. Por último, mas não menos importante, não é o último não, desculpa. A gente vai ter as duas coisas que mais tem se falado ultimamente, que é a insuficiência respiratória aguda
né? Muito comentada nessa época de coronavírus. Então, quando eu tenho troca inadequada dos gases do sistema respiratório, tá? Baixa oxigenação do organismo e aumento do dióxido de carbono, ok? Eu vou ter uma insuficiência respiratória aguda. O tratamento é basicamente O2, posição do paciente e controle de sinais vitais, principalmente da saturação de O2, tá? E repouso. E o mais famoso de todos, que passa todo dia no Jornal Nacional, a SARA. Vocês sabem o que é a SARA? O que significa a sigla SARA? Síndrome de angústia respiratória. O povo tá roubando. Síndrome da angústia respiratória aguda, SARA, tá? O edema pulmonar é súbito e progressivo, então eu tenho muita secreção acumulada no pulmão de forma extremamente do nada, tá? É súbito, igual o coronavírus tem feito. Eu tenho uma grande quantidade de secreção acumulada no pulmão que vai impedir a troca de gases do O2 com oxigênio, tá? Principalmente nos alvéolos, então eu não vou ter essa troca. Isso vai acontecer por conta de alguma patologia que vai causar essa secreção, tá? Então, pode ser o Covid-19, pode ser uma pneumonia, pode ser uma inflamação no parênquima pulmonar por alguma outra disfunção cardíaca, por exemplo, ou alguma inflamação por algum motivo, tá? Se não tratada muito rápida, ela leva à falência dos órgãos, ou parada cardiorrespiratória, que é o que tem acontecido com a maioria dos pacientes de Covid-19 que não conseguem leito de UTI no tempo adequado, tá? Saiu a notícia essa semana que uma enfermeira acho que de Pernambuco, se eu não me engano, ela morreu porque ela pegou o Covid-19, ela fez uma síndrome de angústia respiratória e simplesmente não tinha leito de UTI para ela, tá? Então, ela morreu de falta de ar, ok? É uma falta de ar angustiante, desesperadora. Espero nunca sentir para dizer para vocês como é que é, mas enfim, é o que as pessoas relatam, tá? E o tratamento vai ser oxigênio, muito, muito, muito oxigênio, medicação e fluidos, soro com eletrólitos, entre outras coisas, ok? Quase sempre no ventilador, na ventilação mecânica, né? No tubo. Sim. Tranquilo, gente? Super. Minha mão quase caiu de tanto escrever. Gente, é o seguinte, então. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês têm os slides de cardio já no AVA. Eu vou colocar os slides de respiratório no AVA. Vocês estudam. Esse vídeo que eu tô fazendo hoje com vocês está sendo gravado e eu vou colocar no AVA também. Vocês vão ter acesso. O trabalhinho da semana de vocês, valendo nota, vai ser um roteiro de estudos, onde eu fiz, se eu não me engano, 13 ou 14 questões. Dessas 13 ou 14 questões, 6 estão na prova. Isso significa que se vocês fizerem o roteiro bonitinho, vocês já vão ter as questões da prova. Beleza? Beleza. Tudo para ajudar vocês. Semana que vem, eu vou abrir uma live e vou mandar o link para a Manu às 8 horas. Simplesmente para tirar dúvida. Então, eu não vou dar aula, eu vou tirar dúvida. Quem tiver dúvida, entra para me perguntar e eu vou ficar das 8 até as 8h30, se vocês quiserem, para tirar dúvida de vocês. Mas dúvida não é ler a questão do roteiro para eu responder, tá? Dúvida é alguma coisa que passou, que vocês não entenderem, que vocês queiram que eu explique novamente. Beleza? Beleza. Tranquilo, gente? Pode falar. Se a senhora vê que Professor? eu não cheguei até esse tempo, a senhora me espera? Espero, meu bem. Pode deixar.
Se vocês verem que eu não tô online, me manda mensagem que eu entro, tá? Que às vezes eu entro, fico um tempo, não aparece ninguém, eu saio, mas aí me manda mensagem que eu entro de novo e a gente conversa, tá bom? É porque lá no hospital tá bem complicado. Eu tô tendo hora pra entrar, mas eu não tenho hora pra sair. Eu imagino. Não, se eu não tiver online, Ângela, você pode me mandar um WhatsApp que eu entro, tá bom? Eu vou ficar disponível para vocês na quarta que vem à noite para tirar dúvida. Certo? E aí, quais Mas seriam, tipo, os conteúdos pra prova? cardio e ST respiratório. respiratório. Tudo que eu falei hoje. Só esses dois? Só esses dois, já é bastante. Tá. Tá bom? Então, até quarta que vem eu vou pôr o roteiro de estudos para vocês no AVA, tá bom? Não sei se agora, porque tá tendo churrasco aqui em casa e eu quero comer. Hoje é aniversário do meu irmão, ok? Sacanagem. Pois é, ele tá comendo sozinho, tadinho, tá fazendo 18 anos. Então, eu vou lá agora, mas daqui a pouco eu posto, tá bom? E eu vou postar Então o trabalho da senhora agora também. Tranquilo, professora. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Beijo. prof. Tchau. Beijo, professora.